E aí galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é sobre o aprendizado. E a gente vai ver o que a Bíblia fala sobre isso daí. Vem comigo que a gente vai ver mais sobre isso hoje. Antes de tudo, vamos começar lendo a Bíblia. E o capítulo de hoje está lá em Provérbios 19, 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Agora eu quero trazer uma história para vocês, uma história da minha vida. Para quem me conhece, sabe que eu gosto bastante de cozinhar. E tem uma receita em si que ela é muito marcante para mim. É a receita do cookies, aquele biscoitinho com gota de chocolate. Acho que a maioria das pessoas conhece. Mas por que ela é tão marcante para mim? É pelo simples fato de eu ter feito muito dela na minha vida. E muito porque eu errei também muito até aprender a fazer ela bem. E eu acho que ela é a melhor receita que eu sei fazer. E tem muita gente que gosta do cookies que eu faço, mas eles não viram as primeiras versões desse cookies que eu já fiz. Foram versões assim extremamente vergonhosas. Como uma vez que eu fui fazer, não sabia que precisava colocar mais farinha e atolei de manteiga. O cookies meio que derreteu todo na forma, porque ele tinha muita manteiga. Ele não tinha consistência para ficar um cookies durinho. Então, quando ele foi para o forno, ele derreteu e ocupou a forma toda. Grudou na forma inteira, não saiu. Ficou um cookies desse tamanho assim. Então, não ficou bom. Não deu para comer também, porque, como eu disse, ele ficou todo na forma. Não saiu nada, então não deu também para a gente comer. Foi bem difícil de tirar até. Não, e tem muitas outras versões também que eu já fiz que fracassaram terrivelmente. Então, o que é que isso daí tem a ver com o que a gente leu da Bíblia e com o que eu vou falar nesse vídeo? É sobre o aprendizado, como eu já tinha dito. Mas o que seria esse aprendizado então? Porque nesse versículo daqui, principalmente nele, mas a Bíblia inteira reflete isso, que a nossa caminhada com Deus, ela é uma caminhada cheia de aprendizados. E Deus, ele dá um caminho para a gente seguir. Qual seria esse caminho? É apenas um caminho que a gente segue fisicamente? Não, não é isso daí. É um caminho de ordenanças, de mandamentos que ele tem para a gente. Para um caminho que segue daqui da terra para o céu. Essas ordenanças que ele tem, esses mandamentos que ele tem para a gente, eles precisam ser seguidos. Mas o que é que Deus está falando sobre isso? Que não é bom que a gente cumpra esses mandamentos sem entender eles. Não estou dizendo que você precisa entender para fazer o que Deus mandou. Não. Mesmo que você não entenda, faça o que Deus mandou. Porque na maioria das vezes, o que Deus vai mandar está no intelecto muito acima do seu. Porque afinal, Deus também vai dizer na Bíblia que os pensamentos dele são mais altos do que o seu, como os céus são mais altos do que a terra. Então tem muitas vezes que você não vai entender o porquê ele mandou fazer tal coisa. Mas não significa que você não deve buscar o porquê desses mandamentos. Deus, ele é o nosso Pai. E todo pai gosta que o filho aprenda o que ele gosta e o que ele não gosta. E o porquê disso daí. Mas então, o que é que tem a ver com aquela história do cookies que eu tinha dito? É porque, depois de eu ter feito tantas vezes a mesma receita e ter errado em tantas vezes, hoje em dia eu também sei. Se eu errar em tal coisa, eu já vou saber na mesma hora o que foi que eu errei, se eu coloquei mais ou menos de tal ingrediente nessa receita. Porque depois de muito tempo praticando a mesma coisa, você vai aprender o mínimo detalhe. Como a consistência do biscoito, se ela tiver um pouco mais dura, se tiver um pouco mais mole, se ele tiver mais quebradiço. Tudo isso você já vai aprendendo o que causa cada coisa, qual ingrediente faz o que nessa receita. Do mesmo jeito é com a lei de Deus. Depois de muito você praticar, você vai vendo que não tem apenas um porquê você deve fazer aquilo, um porquê Deus gosta daquilo dali. Você também vai começar a perceber na sua vida o que esses mandamentos afetam em si, o que é que eles trazem de bem para a sua vida e o que você quebrar eles traz de ruim também para a sua vida.
Mas agora, só um conselho que eu queria dar para você, como o versículo mesmo que a gente leu tá deixando um alerta, que não é para você se precipitar e perder o caminho. Porque tem como você se precipitar nisso daqui. Às vezes, você começa a conhecer mais de Deus e começa a achar que já está conhecendo todos os mandamentos, o porquê de tudo que a gente tinha falado anteriormente. Mas, às vezes você começa a entender algo errado, porque afinal, somos seres humanos, nós falhamos. Mas o segredo para você aprender realmente o porquê dos mandamentos de Deus, para você ter esse aprendizado contínuo, é na presença de Deus, é no tempo de oração, de devoção diária a Ele. Porque se é Deus que vai revelar o que é bom ou ruim, por que você vai buscar em outro canto a resposta dos mandamentos? Não, a resposta para tudo isso daí está em ler a Bíblia e orar. Orar muito. E orar não vai envolver rapidez, pelo contrário, orar é você parar o seu dia, você desacelerar tudo e vir aos pés de Deus. Gastar todo o seu tempo aos pés dele. Só nisso que ele vai trazer a resposta de todos os porquês. E mais ainda do que esse assunto que a gente tem falado nesse vídeo. Então, se ligue nisso daí. Não vai ser precipitado e perder o caminho. Mas tenha atenção nisso tudo. Gaste o seu tempo aos pés dele. E eu quero fazer esse convite a você. Passe o resto dessa semana praticando isso daí. Passando mais tempo com ele e buscando mais dele, porque afinal a consequência de você estar no caminho da salvação é estar mais próximo dele. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas também vejam e também clica aí no joinha se você gostou desse vídeo, tá? Até a próxima semana!